Jeremias capítulo 2, versículo 11 a 13, são duas leituras. Depois o livro do profeta Ezequiel 3, 18 a 21. Glória a Deus. Jeremias capítulo 2, versículo 11 a 13, diz assim: Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Porque o meu povo fez duas maldades: a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas. Como é o nome disso? Apostasia. Ezequiel capítulo 3, verso 18 a 21. Profeta Ezequiel 3, 18 a 21. Já está também no Data Show, no telão. Diz assim: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas se avisares o ímpio, e ele se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu, no seu pecado morrerá, e as suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão requererei. Forte. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. Sente-se de Bíblia aberta, por gentileza. Como graças a Deus nós temos um povo bastante educado, nesse momento nós já não ouvimos mais nenhuma conversa. Glória a Deus. Diferente de quando termina o louvor. 30 segundos é permitido. Glória a Deus. Amados, eu estou dando continuidade à palavra que eu comecei na semana passada. Semana passada eu comecei uma mensagem muito importante com o tema de apostasia. Vocês se lembram, pelo menos, do tema da mensagem da semana passada? Sim ou não? Amém? Pouca gente, meu Deus. Semana passada eu trouxe uma palavra, vou refrescar a mente de vocês, falando sobre o que é apostasia, para que a igreja tenha entendimento, para que a igreja tenha instrução dentro da palavra. Porque, querido, olha para cá, nós estamos vivendo um tempo de muita alienação, de muito erro teológico, doutrinário dentro da igreja evangélica. Tem muita coisa acontecendo no nosso meio que não é evangelho, não é palavra de Deus, não é culto, não é adoração. E nós estamos vivendo um tempo de apostasia. E a igreja, queridos, ela precisa ser instruída. É como nós acabamos de ler no livro do profeta Ezequiel. A responsabilidade daqueles que foram avisados pelo Senhor é muito grande. E se nós estamos vivendo um tempo em que está havendo uma apostasia, um desvio da verdade, quase generalizado,
E se o Senhor me colocou na frente desta igreja, desta obra, deste ministério, e me deu conhecimento, entendimento da palavra, o que é que eu devo fazer então como pastor? Eu devo ter cuidado com o rebanho, eu devo ter cuidado com as ovelhas, eu devo ter zelo com a sua vida, para que você não se envolva com a apostasia dos dias de hoje. Agora, como é que você vai ser avisado? Como é que você vai ter entendimento dentro da palavra, para você não ser engodado pela apostasia que nós estamos vivendo nos últimos dias? Você precisa ser instruído. Você precisa aprender. Alguém tem que te ensinar. Amém, queridos? Porque nós estamos vivendo realmente nos últimos dias, igreja. Nós estamos vivendo na eminência da volta do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vivendo próximo aos dias do arrebatamento da igreja. E existe muita coisa que está acontecendo no meio evangélico para engodar, para segurar os crentes, para os crentes não se prepararem para encontrar com o Senhor. Existe muito entretenimento no nosso meio. Existe muita gente que tem o nome de pregador e pastor, mas na verdade é um gugu liberato. É um animador de palco. Ele não prega a palavra, não ensina para a igreja. Quer prender a igreja em cima de emocionalismo. Quer prender a igreja ao redor da sua própria pessoa, fazendo dele o personagem principal da igreja. E não é assim que a palavra de Deus fala. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina. O personagem principal da igreja é Jesus Cristo. A pessoa mais importante do ministério, a pessoa mais importante da igreja, a pessoa que você não pode se apartar dela, é o teu Senhor Jesus, o meu Senhor Jesus. Mas trazer as pessoas a um cativeiro pessoal é lucrativo. Dá dinheiro, dá riqueza, dá fama. E com isso, para que isso aconteça, as pessoas não são realmente doutrinadas, ensinadas. Os olhos da igreja não é aberto dentro da verdade. Por isso, amados, a responsabilidade que Deus me deu é grande. De formas que num domingo à noite, a igreja está lotada. Eu não queria que ficasse, mas tem gente sentada lá fora. Tem cadeira do lado de fora. Ainda bem que tem uma caixinha de som lá fora. Os irmãos estão ouvindo lá na caixinha lá fora. Eu tenho uma responsabilidade, queridos, diante de Deus, diante do Espírito Santo, de cuidar da sua vida. Eu não estou aqui, não fui colocado por Deus para te entreter, para você sair daqui animado na carne. Não, querido, para que você, pela palavra de Deus, seja avisado e coloque a sua vida diante de Deus e fique esperando Jesus. Amém, queridos? É por isso que num domingo à noite com a igreja desse jeito, eu podia muito bem, pela experiência que eu tenho, pelo tempo que eu tenho, o conhecimento da palavra que eu tenho, eu podia trazer aqui uma mensagem para fazer você pular dessas cadeiras. Mas isso não iria edificar a tua vida, e quando a apostasia fosse chegar na tua vida, você não teria armas contra ela. Então eu prefiro aqui à noite, domingo à noite, tanto eu tenho respeito por você, e quero que você tenha por mim. Domingo à noite eu prefiro te dar uma aula de palavra, de Bíblia, que vai te fortalecer, que vai abrir o teu entendimento, que vai fazer você ser um crente firme na palavra, seguro na palavra, não facilmente engodado por doutrinas. Amém, queridos? Então escuta a palavra do Senhor, porque eu vou dar continuidade à mensagem que eu comecei na semana passada com o tema de apostasia. Glória a Deus. Eu expliquei na semana passada, queridos, que apostasia é uma palavra dentro do original grego com o nome de apostasis, no grego. O que é que significa? Estar longe. Apostatar da fé, ficar longe da fé genuína. Apostatar da verdade, ficar longe da verdade, distanciar-se da verdade. E a palavra fala sobre isso, nos adverte sobre isso nos últimos dias. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, diz que nos últimos dias
apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos, os tempos que nós estamos vivendo, igreja, apostatarão, se desviarão da fé genuína e verdadeira, da fé bíblica, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. O que é que vai trazer essa apostasia? Os espíritos enganadores através de doutrinas falsificadas. Pastor, e como é que eu faço para não ser engolido pelas doutrinas falsificadas? Conhecendo a palavra e dando ouvidos a ela. Você está entendendo, filhos? Te digo uma coisa: se você busca sensacionalismo, se você busca um show, eu acho que não é aqui. Porque Deus me chamou para trazer a palavra. Com respeito, claro, eu tenho muito respeito por você. Quero que você fique se congregando, quero que você convide mais alguém, que traga outra pessoa, mas eu não posso fugir da minha responsabilidade. Não posso fugir daquilo que Deus me deu, me fez e me constituiu. Então, querido, escuta a palavra do Senhor. Aleluias. Semana passada eu falei sobre apostasia no Antigo Testamento. Mostrei que quando Moisés subiu o Monte Sinai para se encontrar com Deus e trazer as 2 tábuas da lei, os 10 mandamentos, durante os 40 dias em que Moisés esteve lá no monte, o povo, enquanto esperava embaixo, apostatou da fé. Chamou Arão, que era irmão de Moisés e que seria ainda o sacerdote, e disse: olha, quanto a esse Moisés que subiu o monte, nós não sabemos o que lhe aconteceu, então faça para nós aí um Deus. Faça para nós aí alguma coisa, um Deus que a gente possa adorar e que a gente possa dizer que Ele é o Deus que nos tirou do Egito e que nos guie nesse deserto. E quando Moisés ainda estava com Deus na nuvem, Deus falou com Moisés e disse: Moisés, desce e volta, porque o teu povo já está em apostasia. O teu povo está desviado, o teu povo está em pecado. Agora, Moisés, sai do meio, porque eu vou exterminar esse povo e eu vou fazer de ti uma grande nação. Então Moisés intercedeu, Moisés orou e fez Deus se lembrar das suas promessas a Abraão, e por fidelidade às suas promessas, Deus suportou aquele povo. Mas rapidamente o povo entrou em uma condição de apostasia. Diga assim: apostasia é se afastar da fé genuína. Diga assim: apostasia é se afastar da verdade. Diga assim: abandonar a verdade. Isso é apostasia. Queridos, e eu fui explicando para vocês na semana passada que a nação de Israel chegou a um determinado ponto em que se levantou uma nação que não conhecia o Senhor. Juízes no capítulo 2, versículo 10. Quando aquela nação, quando aquela geração do tempo de Josué, enquanto Josué era vivo, os anciões que conheceram Josué, que conviveram com Josué, eles mantiveram a nação de Israel dentro dos trilhos da verdade, e o povo adorava o Senhor. Mas quando aqueles anciões morreram, aquela geração morreu, se levantou uma outra geração. Olha o que é que está escrito: foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. E essa falta de conhecimento dessa nova geração trouxe para Israel apostasia, desvio da verdade, abandono da fé genuína. E a apostasia que eles se meteram foi com idolatria. Começaram a adorar os deuses pagãos e os ídolos das nações. A fé verdadeira e genuína seria o que? Adorar a Deus, referenciar a Deus, viver para Deus, somente para o Criador, para aquele que havia os tirado da terra do Egito. Mas agora eles abandonaram o Senhor e seguiram aos Baalins, seguiram as imagens de escultura, seguiram tudo que não prestava. Como é o nome disso? Apostasia. E com essa apostasia veio também o juízo.
Deus entregou essa geração em apostasia aos seus inimigos. E eles ficaram apertados pelos seus inimigos, ficaram sufocados. O próprio Deus se levantou contra eles, e a palavra diz que por onde eles saíam, a mão de Deus era contra eles. E eu ensinei na semana passada que a apostasia traz juízo. A apostasia traz a ira de Deus. Alguém se lembra disso? Amém? De formas que nós fomos aprendendo no Antigo Testamento o que é apostasia. E hoje eu quero dar continuidade a essa palavra, explicando para vocês que a apostasia realmente provoca a ira de Deus e traz juízos. A razão da mensagem dessa noite, olha para mim, é você entender, queridos, o resultado da apostasia, o perigo da apostasia. Diga assim: a apostasia traz a ira de Deus e a execução de juízos. Vamos para a palavra. No Antigo Testamento, o povo de Israel estava em apostasia por causa da idolatria. Segundo Reis 21, versículo de 1 a 6, você vai conhecer a tragédia que era a condição do povo de Israel. Segundo Reis, capítulo 21, versículos de 1 a 6, diz assim: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Reinou muito tempo. E era o nome de sua mãe Rezibá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor desterrara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído, levantou os altares a Baal, fez um bosque com o que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército do céu e os serviu. Edificou altares na casa do Senhor, colocou altares de ídolos dentro do templo, que o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os átrios da onde? Da casa do... Diga assim: a apostasia estava na casa do Senhor. 6. Até fez passar o seu filho pelo fogo, adivinhava pelas nuvens, era algoreiro, instituiu adivinhos e feiticeiros, prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor, para o quê? O provocar a ira. Como é o nome disso? Apostasia. Desvio da verdade, desvio da fé genuína, o abandono da verdade. Esse rei, ele fez tudo isso para provocar o Senhor, de tal forma que não só a idolatria existia lá fora, mas ele trouxe a idolatria para dentro do templo, colocou altares a ídolos dentro do templo. Isso quer dizer que a religião judaica estava completamente corrompida. Mas nesse tempo, igreja, existiam sacerdotes, existiam levitas, existiam profetas, e ninguém, exatamente ninguém, se levantou contra essa apostasia. O homem fez o que ele quis para adulterar a casa de Deus, e ele prosperou e fez o que ele quis. Israel estava em apostasia, mas a apostasia, o que é que ela traz? A ira de Deus.
ela traz o juízo de Deus. E Deus já havia decretado, já estava escrito, que no dia que a apostasia se tornasse generalizada em Israel, Deus traria um juízo. Já estava dito, já estava no livro, já estava profetizado, já estava lá. Eles simplesmente passaram por cima, não deram crédito, não deram ouvidos, não aceitaram o que a palavra estava dizendo e entraram em apostasia. Você sabe o que é que a palavra já dizia? Deuteronômio capítulo 28, versículo 45 a 50. Eu tenho que te mostrar a palavra bem devagarinho para você compreender. Abre o teu entendimento. Glória a Deus. E todas estas maldições virão sobre ti e te perseguirão. Está falando com Israel. E te alcançarão até que sejas destruído, porquanto não haverás dado ouvido à voz do Senhor teu Deus, para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos que te tem ordenado. E serão entre ti por sinal e por maravilha, como também entre a tua semente para sempre. Era uma coisa que continuou valendo o tempo todo. Olha bem. Porquanto não haverás servido ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo que Deus havia dado a eles. Assim servirás aos teus inimigos. É o juízo. Se eles abandonassem o Senhor, qual seria o juízo? Eles cairiam diante dos seus inimigos. Assim servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, com fome, com sede, com nudez, com falta de tudo, miséria. E sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te tenha destruído. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como a águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não atentará para o rosto do velho e nem se apiedará do moço. Quem consegue entender o juízo? Deus disse: olha, eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. Escolhe a bênção e vive. Escolhe a bênção e seja abençoado. Agora, se você não me der ouvido, se você não me ouvir, se você me desprezar, se você deixar de lado a minha vontade, a minha palavra, eu trago esses juízos em cima de vocês. Vocês cairão diante dos inimigos de vocês, vocês sofrerão perseguição, passarão fome, perderão tudo, irão para a miséria, e eu ainda vou levantar uma nação de longe, e essa nação vai escravizar vocês. Diga assim: apostasia traz juízo. Quem conseguiu entender até agora? Você conseguiu entender? Como era que estava então a situação de Israel que nós acabamos de ler, queridos? Em 2 Reis capítulo 21, versículo de 1 a 6. Israel estava servindo ao Senhor? O rei estava servindo ao Senhor? Israel não estava desviada, não estava adorando ídolos, até dentro da casa do Senhor colocaram altares dos ídolos? Sim ou não? E o que foi que Deus já tinha dito? Se vocês me abandonarem, se vocês me deixarem, eu vou trazer um juízo sobre vocês, eu vou perseguir vocês, vou levantar inimigo contra vocês, vocês passarão fome, passarão necessidade, irão para a miséria, e eu ainda vou levantar uma nação, vem de longe, mas é um povo feroz, e não vai ter pena de vocês, nem do velho e nem do novo. Queridos, igreja, apostasia é um perigo. Apostasia é um perigo. E tem gente hoje que está achando que esse Deus mudou, que ele ainda não é o mesmo, que a palavra mudou, que ele deixou de ser Deus, que ele não deixou de corrigir as coisas.
E está todo mundo enganado. E por avareza, por amor ao dinheiro, estão deixando a igreja brasileira entrar em apostasia. E é esse o perigo que nós estamos correndo. Porque o mesmo Deus que corrigiu e que trouxe juízo sobre a apostasia de Israel é o mesmo Deus que nós servimos e que não está nada feliz e satisfeito com o andamento da igreja evangélica brasileira. Existe muita apostasia no nosso meio, ainda vou chegar até lá. Então o que foi que aconteceu? O povo estava desviado, o rei estava desviado, tinha idolatria até dentro do templo. O rei estava fazendo de tudo para provocar a ira do Senhor. E o que foi que ele conseguiu? A ira do Senhor. O juízo que estava escrito foi executado no tempo do profeta Jeremias. Quando chegou o tempo do profeta Jeremias, Deus levantou Jeremias para profetizar a execução do juízo de Deuteronômio 28, 45 a 50. Quem sabia disso? 3 pessoas. O meu povo sofre por falta de conhecimento. Você entende agora? É muito oba-oba, é muita festa. É festa junina, é carnaval, o povo tem uma agenda cheia, mas o povo não para ouvir a palavra, para ser instruído na palavra. É por isso que a igreja brasileira está sendo engolida pela apostasia. Deus, no tempo do profeta Jeremias, escolheu Jeremias para executar o juízo de Deuteronômio 28, 45 a 50. Agora você vai entender o ministério de Jeremias. Amém? Jeremias capítulo 27, versículo 8 ao 15. Deus aguentou, ele levantava inimigos, ele trazia algum tipo de repreensão ao povo, até que chegou uma hora que Deus não aguentou mais. Deus disse: eu vou executar o juízo que eu prometi. Agora, o juízo já estava decretado. Não já estava escrito lá em Deuteronômio? O que foi que o povo fez? O povo atendeu? O povo obedeceu? O povo se arrependeu? Não, o povo tentou a paciência de Deus. Foi isso que o povo fez. Deus já tinha dito o que ele ia fazer. Jeremias capítulo 27, verso 8 diz assim: e acontecerá que se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo, lá em Deuteronômio fala desse jugo, do jugo do rei da Babilônia, visitarei com a espada e com fome e com peste a nação, diz o Senhor, até que a consuma pelas suas mãos. E não deis ouvido aos vossos profetas, e aos vossos adivinhos, e aos vossos sonhos, e aos vossos algoreiros, e aos vossos encantadores, que vos falam dizendo: não servireis ao rei da Babilônia. Posso explicar? Parando por aí. Deus começou a trazer o juízo. Assim como ele havia profetizado, havia dito, ele disse: olha, se vocês entrarem em apostasia, eu vou trazer uma nação de longe, e com ela eu vou escravizar vocês, eu vou corrigir vocês, eu vou açoitar vocês, porque a apostasia traz juízo. O povo não acreditou, o povo não deu ouvido, o povo virou as costas, o povo fez o que quis. Deus, cumprindo a sua palavra em Deuteronômio 28, trouxe uma nação de longe, os caldeus. O povo lá da Babilônia, cujo rei chamava-se Nabucodonosor, povo feroz que não teve pena deles. Diga assim: execução do juízo. Quem consegue entender o que eu estou falando? E trouxe sobre eles o juízo, por causa da desobediência deles, como o Senhor havia dito: se vocês me desobedecerem, eu trago juízo sobre vocês. Aí, queridos, Deus começou a usar o profeta Jeremias, dizendo: olha, aquele juízo profetizado lá atrás, lá em Deuteronômio, está se cumprindo agora. Olha aí para essa nação que vem de longe, olha para o rei Nabucodonosor, olha para a ferocidade desse povo, isso aí é juízo.
Só que aconteceu uma coisa: o povo rejeitou a mensagem do profeta. O povo estava tão embriagado com o erro, com o pecado e com a apostasia, que estava diante deles a palavra se cumprindo e eles não viam. Tem alguma semelhança com a igreja? A palavra está se cumprindo diante de nós. A palavra está se cumprindo no nosso meio. E a igreja brasileira está dizendo que está tudo bem. Nós estamos mergulhados numa grande apostasia, a igreja evangélica brasileira. E quando você fala para alguém, a pessoa diz: não, você está ficando doido. Seu pastor, ele está voando, né, como é que chama? Viajando na maionese. Seu pastor está maluco, esse homem é doido. Como é que você consegue andar junto com um homem desse? Está tudo bem, Deus está feliz, estamos vivendo um avivamento. Olha como está crescendo a igreja evangélica brasileira. Já somos mais de 40 milhões. Isso é a aprovação de Deus? Não é. Porque a igreja evangélica brasileira, olha para mim que eu vou te falar uma verdade clara e direta. A igreja evangélica brasileira está crescendo em apostasia. Não é crescimento, é inchaço. Por quê? Porque o que está sendo pregado nos púlpitos, nas igrejas, não é a palavra. É invenção dos homens, é fábulas. Coisas que realmente não está condizendo com a palavra. A igreja está crendo em coisas que não está na palavra. E isso só tem um nome: apostasia. E se Deus não aceitou a apostasia de Israel, Deus não pode aceitar a nossa. Por isso eu tenho que te explicar devagarinho, para você entender, para Deus abrir os teus olhos. Quem está entendendo? Tem gente de olho arregalado para mim. Meu Deus. Continuando a leitura, versículo 10: porque mentiras vós profetizam, para vos mandarem para longe da vossa terra, para que eu vos lance dela e vós pereçais. Eita! Para a nação que meter ao pescoço sobre o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, lavrá-la-á e habitará nela. O que aconteceu? Deus já tinha decidido executar o juízo. E se mesmo que Israel quisesse agora se livrar desse juízo, Deus disse: não, decretei e agora eu estou executando. Agora, se você quer escapar, se submeta à nação e ao rei que eu estou trazendo contra vocês, senão morrerão todos. Esse é o papai. Quem conhece esse Deus? A igreja brasileira quase toda não conhece esse Deus. Ah, pastor, mas Deus é amor. Quando é que Deus vai se irar contra a igreja brasileira? Que é isso? Esse não é o Deus que eu conheço, pois é o que eu conheço. Aleluias. Continua na palavra: farei com que Zedequias, rei de Judá, conforme todas essas palavras, dizendo: colocai o pescoço no jugo do rei da Babilônia, servi-o a ele e ao seu povo e vivereis. Era a mensagem de Jeremias. Porque o juízo já estava decretado. Porque morrereis, tu e o teu povo, a espada e a fome. Alguém lembra da fome profetizada lá em Deuteronômio 28? É a execução do juízo. O povo, a espada e a fome de peste, como o Senhor disse da gente que não servia ao rei da Babilônia. Eita Jesus! E não deis ouvido às palavras dos profetas que vos falam, dizendo: não servireis ao rei da Babilônia, pois vos profetizam mentira. Eu já explicar isso aí.
Versículo 15. Porque não os enviei, diz o Senhor, e profetizam falsamente em meu nome, para que eu vos lance fora e pereçais, vós e os profetas que vos profetizam. Escuta e olha para cá. Jeremias, olha para mim. Jeremias era o único homem de toda a nação de Israel que estava avisado do que Deus estava fazendo. Todo o restante da nação estava cega. Todo o restante de Israel estava em apostasia. Estavam desviados de Deus, desviados da verdade, dentro da idolatria, haviam abandonado a fé genuína, haviam abandonado a lei de Deus. Na nação de Israel tinha muita gente. Na nação de Israel havia uma religião forte, que era a religião judaica. Haviam sacerdotes, irmãos, haviam levitas e haviam profetas. E os profetas diziam para o sacerdote e para o rei: ei, rei, fica tranquilo, porque esse juízo não vem. Fica tranquilo, porque esse mal não vai acontecer. Fica tranquilo que Deus vai nos guardar. Os profetas profetizavam bênção em cima de um juízo que já estava decretado. Eita Jesus! Diga assim para o irmão, diga: irmão, os falsos profetas estavam profetizando vitória e bênção para uma nação que já estava condenada. Meu Deus! Eram verdadeiros profetas? Diga assim: eram falsos profetas. Diga assim: os profetas também estavam em apostasia. Será que existe alguma semelhança com o dia de hoje? Quem consegue entender aonde nós queremos chegar? Hoje está todo mundo dizendo vitória, a bênção, o Senhor vai fazer, o Senhor vai te dar, o Senhor vai te prosperar, o Senhor isso, o Senhor aquilo, o Senhor aquilo outro. Todo mundo profetizando bênção em nome do Senhor, em cima de uma igreja que está precisando se converter, se arrepender e voltar para a palavra. Aí os poucos Jeremias que Deus levanta, Deus tem levantado aí uns Jeremias de Brasil afora, que conseguem ver a apostasia, porque não fazem parte dela, porque quem está dentro da apostasia não vê. Uma das características de quem está em apostasia é que não entende que ela existe, não percebe. Os profetas não percebiam, achavam que estavam profetizando pelo Espírito de Deus, estavam profetizando vitória para o rei, estavam profetizando dizendo que os utensílios da casa do Senhor que haviam sido levados, porque Nabucodonosor já estava vindo pela terceira vez. Ele veio a primeira vez e levou os utensílios da casa do Senhor. Ele veio a segunda vez e levou os jovens de valor que havia na nação. E quando ele veio pela terceira vez, ele arrasou com tudo. E Nabucodonosor já tinha vindo pela segunda vez. Os sinais do juízo de Deus. Diga assim: antes de Deus trazer o juízo severo, Ele manda avisos. Ele já tinha mandado 2 avisos sobre a nação de Israel, mas os profetas continuaram profetizando bênção, continuaram profetizando vitória, continuaram profetizando que jamais Deus deixaria que Jerusalém fosse destruída. Eles estavam profetizando pelo Espírito Santo, sim ou não? Sim ou não, igreja? Não! Eles profetizavam mentira.
Eles tinham visões mentirosas, sonhos mentirosos. A visão deles estava turvada porque eles faziam parte da apostasia. Porque eles não queriam encontrar o rei, porque o rei os sustentava, porque o rei pagava o salário deles, porque o rei sustentava a mordomia deles. Eles não queriam perder o dinheiro, a boquinha, a vida boa. Então eles profetizavam o que o rei desviado queria ouvir. Semelhança de hoje, os homens que estão no altar não estão pregando a palavra como ela é, com medo de perder a mordomia financeira. Porque acham que se falar a palavra, a igreja vai ficar vazia, o povo vai embora, o ministério se acaba e eles empobrecem. Então ficam enganando o povo, profetizando bênção para o povo, dizendo que Deus vai fazer isso, aquilo, promessas que Deus não vai cumprir, porque Deus não tem compromisso com a palavra do homem, Deus tem compromisso com a palavra dele. Mas se o show não continuar, não tem lucro. Quem consegue entender o que eu estou dizendo? Pois eu não tenho medo de trazer a palavra como ela é. Tenho não. Porque eu não tenho nada aqui. A igreja não é minha, vocês são de Jesus. Aleluia. Se vocês forem e não voltarem, é com Ele. Mas a palavra que Deus me deu, eu entreguei. E assim como Deus me abriu os olhos do meu entendimento, assim como abriu de Jeremias, eu estou dizendo para vocês, igreja, abra o olho do teu entendimento. A igreja brasileira não está merecendo bênção nenhuma. A igreja brasileira está para sofrer um juízo da parte de Deus. E está todo mundo profetizando bênção e vitória. Que tristeza, queridos. Assim como hostilizaram Jeremias, estão nos hostilizando também. Esse aí é um doido, perturbado, mentiroso. Glória a Deus. Mas eu estou aqui dizendo para vocês, porque o Senhor disse, olha, se eu disser para o justo que o justo vai morrer, se você não avisar, porque ele se desviou da sua justiça, se você não avisar, da tua mão eu vou querer o sangue dele. Pois eu estou avisando para você e para quem quiser ouvir. Da minha mão, Deus não vai requerer essa igreja. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Se eu quero que você fique, claro, para que você ouça a palavra, para que você seja liberto pela verdade. Mas eu não vou mudar aquilo que Deus me fez ser, ou me deu para pregar, por causa de ninguém. Ah, pastor, é um domingo como esse, uma pregação dessa é muito chata, queridos. Você é livre. Tem show em todo canto. Agora Deus mandou te avisar, eu estou te avisando. Aleluias. Ainda tem ali na palavra do Senhor, versículo 15. Porque não os enviei, diz o Senhor, e profetizam falsamente em meu nome. Que eu vos lance fora e pereçais, vós e os profetas que vos profetizam. Os profetas estavam profetizando mentira, porque eles estavam dentro da apostasia, porque amavam o dinheiro. Ah, meu Deus. E as coisas se repetem. Capítulo 28 narra a história de um combate entre Jeremias e um falso profeta chamado Hananias. Alguém conhece essa história? Jeremias estava profetizando e Deus disse para ele: Jeremias, faça uma canga de jumento e coloque nas suas costas uma canga de madeira, e fique andando, subindo e descendo as ruas de Jerusalém, e profetize com essa canga nas costas, e vá lá no rei, e quando houver ajuntamento solene lá no templo, no meio dos profetas, no meio dos sacerdotes, no meio de toda a cúpula real, você chegue lá com essa canga nas costas e diga: olha, rei, é desse jeito aqui que Deus está dizendo, eu estou colocando uma canga dessa nas costas de Israel e vou levar ele escravo para a Babilônia. Jeremias fez
e fez como Deus havia dito. Quando ele chegou na presença do rei, da corte dos sacerdotes, aconteceu isso que nós vamos ler. 28. Glória a Deus. E sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano 4, no mês quinto de Kenanias, filho de Azur, o profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor. Olhe bem, igreja, presta atenção. Perante os olhos dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: era um ajuntamento no templo. E começou a profetizar o profeta Hananias: assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. Depois de passado 2 anos completos, falando em nome de Deus, eu tornarei a trazer a este lugar os utensílios da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Ele está profetizando bênção e vitória. Também Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e a todos do cativeiro que ele já tinha levado, Nabucodonosor, rei de Judá, que estarão na Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Profecia bonita, irmão. Tem para mim que nesse dia aí, se esse povo fosse pentecostal, tudinho tinha entrado no mistério, rodando, sapateando, caindo e piripipapapá. É uma profecia dessa, meu irmão. Homem de Deus. Então falou Jeremias, o profeta, Hananias, o profeta, aos olhos dos sacerdotes e aos olhos de todo o povo que estavam na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias, o profeta: amém. Assim faça o Senhor, que o Senhor confirme as tuas palavras que profetizaste, e torne a trazer os utensílios da casa do Senhor e todo o cativeiro de Babilônia a este lugar. Jeremias fez que o Senhor faça isso. Que profecia bonita. Mas ouve agora, esta palavra que eu falo aos teus ouvidos é ao ouvido de todo o povo. Eita Deus! Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos, guerra, mal e peste. Quer dizer, ele está dizendo: profeta que é profeta, profetiza o que é bom e profetiza o que é ruim. Glória a Deus. O profeta que profetizar paz, somente quando se cumprir a palavra desse profeta, é que será conhecido como aquele a quem o Senhor na verdade enviou. Diga assim: profeta de Deus é conhecido quando a palavra se cumpre. Continua. Então Hananias, o profeta, tomou o jugo, a canga, do pescoço do profeta Jeremias e quebrou. Aê, meu irmão, sabe como é o nome disso? Ato profético. Como está cheio de ato profético nas congregações. Eita, que eu vou fazer aqui um ato profético para cá, ato profético para lá, banho de óleo, não sei o que. Eu chamo isso de palhaçada. Você sabe o que é que a igreja precisa? Da palavra de Deus para se converter. Hoje eu nunca vi uma geração de pregador com tanta palavra profética, com tanto ato profético, meu irmão. Transferência de unção, aí cai para um lado, cai para o outro, rola no chão, é uma confusão danada, e roda, e briga, e estribucha, e não muda nada, continua em apostasia e no pecado. E quem ganha com isso? Pastor, apóstolo, tudo ficando rico, milionário, com mansão, com carrão importado, com avião,
com apartamento na beira-mar e o povo sendo enrolado. Chega desses Hananias que estão profetizando bênção e vitória em cima de um povo que precisa sair da carne. Como é que vai vir bênção e vitória em cima de um povo que não ora, que não valoriza a palavra e que não cuida do seu testemunho? Na igreja, domingo à noite, é glória a Deus, aleluia, e se puxar um pouquinho, entra no ministério, amanhã não tem testemunho para nada. Está entendendo, igreja? Abre o teu olho, igreja, porque Deus está irado com a igreja brasileira e Ele decretou um juízo, e pode me chamar de doido do que quiser, pode queimar o pastor Barbosa. Olha o que foi que fizeram aqui para envergonhar o profeta Jeremias. O homem fez um ato profético, pegou uma espada. Jeremias estava com uma canga nas costas. Ele pegou a espada e pá! Quebrou a canga, foi 2 pedaços, caiu um pedaço para um lado, caiu um pedaço para o outro. Aí olha o que foi que o homem profetizou depois disso. E falou Hananias aos olhos de todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, depois de passado 2 anos completos, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias o profeta se foi tornando o seu caminho. Depois desse ato profético e dessa profetada aí, Jeremias baixou a cabeça e saiu. Eu acho que ele ia dizendo: Senhor, fiz o que o Senhor mandou. Eu não posso contra esse povo todo. O rei, os profetas, os sacerdotes. Eu não tenho como me levantar contra eles todos. E a Bíblia diz que Jeremias foi saindo. Passa para frente. Mas veio então a palavra, aleluia. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, quando ele estava saindo envergonhado. Depois que Hananias o profeta quebrou o jugo de sobre o pescoço do profeta Jeremias, dizendo: vai e fala a Hananias, dizendo: assim diz o Senhor, jugos de madeira quebraste, mas em vez deles farei jugos de ferro. Eita! Você entende, crente? Ninguém brinca com Deus. E a igreja brasileira está tentando brincar com Deus, tentando fazer Deus de besta. Estão vendendo Deus, estão vendendo a palavra, estão vendendo unção, estão vendendo milagre, estão vendendo profecia. Mas Deus ninguém faz de besta. 14. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel. Aí é um homem de Deus profetizando de verdade. Jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas as nações, para servir a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Servi-lo-ão, até os animais do campo eu lhe dei. Estava todo mundo debaixo de juízo. E disse Jeremias, o profeta Hananias: ó profeta, ouve agora, Hananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que esse povo confiasse em mentira. E disse Jeremias: pelo que assim diz o Senhor, eis que te lançarei de sobre a face da terra, e este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Hananias o profeta no mesmo ano, no 7º mês. Com Deus não se brinca. Ah, meu Deus. Eita, Jesus. Ah, meu papai. Os falsos profetas de hoje estão dizendo: essa é a geração do avivamento. Que avivamento? Avivamento da carne? Avivamento dos shows gospel? Avivamento de quadrilha, festa junina, é? Ou é avivamento de fazer parte de carnaval evangélico? Que avivamento é esse? Geração do avivamento. Eu não vejo esse avivamento. Não consigo enxergar esse avivamento.
Porque quanto mais a igreja cresce, mais a avareza, o amor ao dinheiro e o apego às coisas materiais toma conta dos líderes, e é espalhado e pregado isso para a igreja. Estão pregando o evangelho da prosperidade, que é o evangelho da avareza, que é a doutrina de demônio, e a igreja está inchando porque todo mundo quer prosperar, e estão chamando isso de avivamento. Se é avivamento do diabo. E só quem está prosperando de verdade são os líderes. Os líderes estão comprando Ferrari, Land Rover, aviões, que a moda agora é avião para os grandes, mansões, apartamentos, viagens para Israel, viagem para a Europa. Sim, para eles o negócio está funcionando. Para o povo, promessas que não se cumprem. E agora, o que é que a gente faz? Fica calado? Igreja pequena, pouco povo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vocês estão me entendendo, filhos? Posso até passar por ridículo, como Jeremias passou com uma canga nas costas. E daí? Estão profetizando geração do avivamento. Essa é uma geração de adoradores. Nossa! Adoradores de quê, meu irmão? Aonde essa geração se junta dentro de um ginásio, dentro de uma casa de show, aonde o cantor está indo lá só para vender CD e ganhar dinheiro. O povo paga ingresso, não tem nada de Deus, passa 1 hora, 2 horas e meia pulando, gritando, fazendo todo tipo de fanatismo e loucura, e diz que estão adorando a Deus. Aonde? E quando termina aquilo ali, o único beneficiado é o cantor. É isso uma geração de adoradores? É esse comércio imundo, nojento, fraudulento? Eu não vejo isso como geração de adoradores. Eu vejo isso como apostasia, desvio da verdade. E toda apostasia traz juízo. Esse é o que da questão. Toda apostasia traz juízo. Só vejo são os pastores, os grandões, os apóstolos, os grandões das igrejas grandonas, dizendo assim: Deus vai abençoar o Brasil. Tá? País idólatra, um país em que a homossexualidade cresce a cada dia, a criminalidade a cada dia, onde o governo federal e toda a cúpula federal, todo mundo metido dentro de uma lama de corrupção, onde cresce cada vez mais a roubalheira, a mentira, as famílias se dividem, se destroem, o divórcio, tudo que não presta. Deus vai abençoar o quê, irmão? Chegou a hora da igreja olhar para cima, se consertar e dizer: ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. A Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E o Senhor é o Deus da nação brasileira. Meu irmão, já ouvi alguns grandões aí dizendo: Deus quer enriquecer os crentes do Brasil. Quer? Para quê? Para quê? Para espalhar a apostasia? Meu Jesus, quão difícil entrará um rico no reino dos céus. É mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar nos céus. Para o homem isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pouca gente entra. Aí Deus quer o quê? Enriquecer os crentes do Brasil para ninguém entrar? Ananias profetizando. É verdade. Esses dias eu vi. Quem? Se eu tenho coragem de falar, tenho, filho, não estou devendo nada a ele. O grande líder evangélico assembleiano do Brasil, Silas Malafaia, que se corrompeu, que se vendeu pelo dinheiro e que agora não dou R$1 pelo ministério dele. Deus quer abençoar e enriquecer os crentes do Brasil. Falso profeta, mentiroso, está dentro da apostasia também. Tem coragem de falar, pastor? Já disse. Tem mais. Meu irmão, meu Deus, essa é a geração do avivamento? A maioria dos profetas do Brasil hoje, dos pastores, são idólatras.
Está cheio de idolatria na igreja evangélica brasileira. E aí, pastor, agora o senhor se enganou. Crente não adora imagens. E só imagem de escultura que é idolatria? Pois eu vou terminar com alguns versículos. Efésios 5, 5 e 6. Eu encerro bem aqui. O tempo não dá, mas eu ia falar sobre Mateus 24, 1 e 2. Quando Jesus revela o juízo que estava decretado sobre o templo de Jerusalém. Por quê, pastor? Porque o templo havia virado uma idolatria no coração dos sacerdotes. Tudo que vira idolatria é apostasia e traz juízo. Eu sei, filhos, que não é fácil de ouvir uma palavra como essa. Eu sei que não é fácil, mas é necessário. Isso é o amor de Deus pela tua vida. Se você está aqui dentro ouvindo essa palavra, é porque Deus não quer você metido na apostasia. Se considere abençoado, privilegiado. Não se zangue comigo, não diga que perdeu seu tempo nesse domingo. Porque se você está ouvindo essa palavra aqui, eu creio que você não é só chamado, que você também é escolhido. Isso se você der ouvido. Efésios 5, 5 e 6 diz assim, ó: porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador... Quem é fornicador? Quem faz sexo fora do casamento. Ou impuro, ou avarento, o qual é? Avarento é o quê? Avareza é idolatria? É adorador de mamon. Nenhum avarento, o qual é idólatra, o quê? Tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém que ama o dinheiro, que está louco pela riqueza, que está apaixonado por bens materiais, vai entrar no céu. E pode achar ruim quem achar. Quando ouvir essa palavra pelo rádio, pelo YouTube, como for, a verdade está dita, todo avarento está perdido. Pastor, mas tem gente grande que vai achar ruim com o senhor. Pode sapatear. A palavra de Deus colocou na minha boca, está entregue. Glória a Deus. Versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem o quê? Sobre os filhos da desobediência, igreja. O juízo também já está escrito. Assim como já estava escrito lá em Deuteronômio sobre o povo, sobre a apostasia de Israel, já está escrito para a igreja. Essa apostasia da avareza, do pecado, da prostituição, da mentira, do roubo, isso já está profetizado, traz a ira de Deus. Sou eu que estou inventando? Então ora pela igreja brasileira, filho. Colossenses 3, 5 e 6. Olha se não é a Bíblia que fala. Oh Jesus. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Está claro, igreja? Agora olha para os pastores do Brasil. Idólatras, completamente apaixonados pelo dinheiro e pela riqueza. E Deus está muito feliz com isso, estão dizendo. Pois eu digo, sou um Zé Ninguém. A igreja brasileira está em apostasia e o juízo de Deus já está decretado. Se você ouvir, você ouviu. Se você desprezar, aí é com você. Mas aquilo que Deus mandou fazer, eu estou fazendo. Fico de pé em nome de Jesus. O amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão, as consolações do Espírito Santo, seja com o povo de Deus. E o povo de Deus diga amém. Aplauda o Senhor Jesus.